Gente, bom dia, então. Só que esse bom dia, como disse o presidente da Câmara, está muito fraquinho. Um bom dia com mais entusiasmo, né? Bom dia. Agora ficou bem melhor. É com muita honra que a Escola do Legislativo, nessa manhã, recebe o Dr. Giovanni Avelar. A Escola do Legislativo, ela começou a ser implementada esse ano. O objetivo primeiro dela é qualificar os servidores dessa casa, os vereadores, para que nós tenhamos uma visão diferente do legislativo e da política. Então, várias pessoas já passaram por aqui, trouxeram suas experiências, fez com que nós nos enriquecêssemos com esse conhecimento. E quando eu fui convidado pelo presidente dessa casa, Vital, para presidir a Escola do Legislativo, eu fiquei muito feliz, porque eu acredito que através da educação nós podemos mudar muitas coisas. E se nós não conhecemos determinados temas, determinados assuntos, nós podemos, inclusive, alegar depois desconhecimento. E não é isso que deve ser feito. Nós que estamos atuando aí no Executivo, vocês que estão aí, alunos, quem está no Legislativo, deve pensar sempre nessa qualificação profissional. Hoje, nós temos aqui a pessoa do Dr. Giovanni. Eu vou pedir licença para eu fazer uma breve exposição a respeito do currículo do Dr. Giovanni. Dr. Giovanni Avelar, ele tem uma vasta experiência, né, na área de operador do direito, senhores vão perceber, experiência como promotor de justiça substituto, perante a 2ª Promotoria de Justiça de Lagoa da Prata, entre setembro de 2005 e abril de 2006, promotor titular da 2ª Promotoria de Justiça de Monte Carmelo, entre abril de 2006 e março de 2010, tendo nesse período sido contemplado com o título de cidadão honorário do município de Romaria, promotor titular da 2ª Promotoria de Bom Despacho desde 24 de março de 2016, sendo responsável pela atuação criminal e civil perante a 2ª Vara, Juizado Especial Criminal, Execuções Penais, Meio Ambiente, Consumidor, Direitos Humanos, Patrimônio Histórico e Cultural e Controle Externo da Atividade Policial. Atuou ainda como substituto perante as promotorias de Coromandel, Estrela do Sul, Martinho Campos e Abaeté, e em sessões do júri realizadas nos foros de Patrocínio, Ribeirão das Neves, Abaeté, Pompéu, Belo Horizonte, Betim, Pedro Leopoldo, Patrocínio, Perdões, Nova Serrana, Campos Altos, Pitangui, Arcos e Passatempo. Atualmente responde como titular pela 2ª Promotoria de Justiça de Bom Despacho e na condição de cooperador pela Promotoria de Justiça de Martinho Campos. Dr. Giovanni, além dessa função maravilhosa que ele realiza, que demonstra para nós o que é realmente ser um promotor de justiça, dentro de um mundo tão desacreditado, de uma política tão desacreditada, de funções tão desacreditadas, de cargos tão desacreditados, ele já foi defensor público, ele passou no concurso de defensor público e atuou entre janeiro e maio, entre maio de 2005 e 18 de agosto de 2005. Ele já foi estagiário da Assessoria Jurídica Regional do Banco Brasil, ele já foi advogado nas áreas de Direito do Trabalho e Consumidor, ele já atuou como procurador do Estado de Minas Gerais, promotor de justiça substituto. Então, o doutor Giovanni, se vocês perceberem, ele já fez um longo caminho. Não é por acaso que ele está onde ele está, e tem o reconhecimento de todas as pessoas que acreditam no ideal, do ideal de justiça. E é voltado para esse sentimento, doutor Giovanni, que nessa manhã que a gente gostaria muito de ouvir o senhor, principalmente para falar da improbidade administrativa e da corrupção. Então, eu gostaria que o senhor recebesse o doutor Giovanni aí com uma salva de palmas. Bom dia a todos. Aqui na Casa do Povo, eu gostaria de cumprimentar os vereadores, Vital, meu amigo Fernando, Anderson, doutora Rose, que me fez o convite, aos alunos hoje da UNA, aos funcionários e servidores dessa casa, aos demais presentes e
dizer, na verdade, que brinco que o melhor da vida é ser amigo, ter amigos, bons amigos, né? A doutora Rose, pela apresentação que fez aqui, na verdade, os elogios que me foram feitos muito mais frutos da amizade que temos e da sua generosidade. Não sou professor, gosto de deixar isso sempre muito claro, sou só um servidor público. Estou promotor de justiça há 12 anos já, desde o dia 19 de agosto de 2005. Acho que já vi um pouco de coisa, já poucas coisas me conseguem me incomodar. Incomodar sim, mas abalar de jeito nenhum, pouca coisa, né? Acaba que a gente, no decorrer dos anos e passando por regiões do Estado, já tem alguma vivência já. A doutora Rose, essa casa, me pediu que falasse de 2 temas, na verdade, muito relacionados à improbidade administrativa e corrupção, tema da hora. E esses dias eu vi o ministro do Supremo dizendo: o Ministério Público acha que só tem corrupção no Brasil, e esse é o maior problema que a gente tem. Por trás da corrupção estão todos os males pelos quais o país passa. E a gente vem aqui inicialmente para falar de improbidade administrativa. A noção de improbidade, senhores, ela não é nova. A gente vai buscar lá, quando a gente vê as 7 maravilhas do mundo, uma dessas maravilhas são os jardins suspensos da Babilônia. E por trás da construção desses jardins, se a gente for olhar hoje, quem fez, que foi o Nabucodonosor, para homenagear a sua esposa Meda, foi um ato de um esposo apaixonado, lá em 624 a.C. Isso foi, hoje, nos dias atuais, isso seria um ato de improbidade administrativa. Ali, simplesmente para se agradar a esposa, há outras formas de se agradar a esposa que não através do dinheiro público, evidentemente, objetivo nobre, mas não através de dinheiro público. Ele construiu os estupendos jardins suspensos da Babilônia a um custo absolutamente incalculável. E, na verdade, se esquecendo ali, e a gente vê isso no direito, lá no início do direito administrativo, que o administrador público não é dono. Ele gere em nome do povo. Esse sim, o titular do poder. E aí a gente anda um pouquinho, caminha bastante, a gente vai chegar no Brasil Império. E é importante a história. E a história se repete. É absolutamente fundamental para que nós entendamos o nosso atual contexto. Por que o Brasil é o que é? Por que o Brasil é o país do apadrinhado, o país do que você sabe com quem está falando, ou dá um jeitinho lá para mim, consegue isso lá para mim. Isso vem de muito tempo lá do Brasil Império. Primeiro, pelo modelo de colonização que nós tivemos. Portugal não veio para cá com o objetivo de fazer crescer, desenvolver socialmente o país. Não, ele veio para tirar tudo o que se tinha aqui. O máximo. Nós éramos vistos como colônia, e, na verdade, o objetivo de Portugal sempre foi, o modelo de colonização portuguesa suga-se o máximo. Não há nenhuma preocupação de se desenvolver as potencialidades daquele povo do Estado colônia, do país colônia. E a gente anda um pouquinho. Quando a gente vai ver lá na história, a vinda de Dom João VI no Brasil. E a gente vai observar uma coisa muito interessante. Os livros do Laurentino Gomes, o primeiro a respeito disso, e é um livro bom de ler, é um livro que mostra bem aquele contexto, né? Ele fala da vinda de Dom João VI, depois da independência do Brasil e depois da proclamação da República. Umas coisas, não sei se os senhores e as senhoras sabem, mas em 8 anos de Dom João VI no Brasil, se distribuiu mais título de nobreza do que em 300 anos da história de Portugal. Ou seja, em 8 anos do Brasil, a gente tinha mais conde,
visconde, barão, do que em Portugal durante 300 anos. E aí vem uma frase, e na verdade, como que era a escolha? Qual eram os critérios? Né? Tem até gente hoje que busca lá nas suas origens se pertence a algum nobre. E, na verdade, pouco de nobre se tem nisso. Né? Não tem sangue azul, nada. Era simplesmente um troca-troca. Eu vou te dar apoio, a coroa, e você me nomeia. Barão, visconde, até havia uma frase na época do tesoureiro mor Targini, Bento Maria Targini, que dizia o seguinte: quem rouba pouco é ladrão. Quem rouba muito é visconde, é barão. Quem rouba muito é ladrão, é barão. Quem rouba e muito esconde, passa de barão a visconde. Então, na verdade, a corrupção no Brasil, já dessa época, já se vinha, a gente consegue chegar hoje a entender um pouco, viajando da nossa história. E aí a gente anda, nós caminhamos, e vamos chegar na nossa Constituição Federal de 1988. E se como promotor, pouca coisa, minha esposa é testemunha, pouca coisa me tira do sério, muito difícil eu ficar nervoso com alguma coisa, mas hoje tem duas coisas, a outra eu vou falar no final. Uma é quando se fala mal da Constituição Federal de 88. E me arrepia quando eu ouço isso de aluno de direito. Primeiro a gente tem que ler a Constituição. A Constituição Cidadã, de 5 de outubro de 1988, ano que vem vai completar os 20 anos. O contorno da improbidade administrativa, ele vem da nossa Constituição de 1988. Tão criticada, a Constituição é culpada de tudo, a Constituição é culpada até da violência. Como se direitos humanos fosse direito só de quem pratica crime, não, é de todos nós. As garantias constitucionais, o direito à não incriminação, o princípio do estado de inocência, o direito ao contraditório, à ampla defesa, não é só de quem comete crime, é nosso. São de todos os cidadãos. O voto universal, periódico, a Constituição que traz. E lá no seu artigo 37, parágrafo 4º, vai falar de improbidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa importarão na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens, no ressarcimento ao erário e na suspensão dos direitos políticos, na forma e na gradação previstas em lei. E aí veio a lei. Demorou muito. O legislador demorou muito. O nosso parlamento, ele foi votar essa lei quando? E se a gente for buscar na história, fazendo um parênteses, sempre é assim, sempre em algum momento de comoção social, o parlamento age. E o parlamento editou a lei 8.429, de 6 de junho de 1992. Qual ano? Vamos contextualizar, para a gente entender por que essa lei, depois de ficar parada 4 anos, aguardando a boa vontade de nosso legislador, ela foi editada, ano do impeachment do ex-presidente Collor. Ano também, não sei se quem aqui tem mais de 30 anos vai lembrar, do escândalo dos anões do orçamento. Uma quadrilha, uma organização criminosa que se instalou lá no Congresso Nacional e que sempre tirava uma beirada lá nas emendas do orçamento. Inclusive um aqui da região, que até era muito votado aqui na região. Depois, a bem do serviço público, foi cassado e nunca mais candidatou a nada. Mas a lei de improbidade administrativa, ela é dessa época. E quais são os atos de improbidade administrativa? São de 3 espécies. E aqui, antes de falar dos atos, é importante que se diga, o que é improbidade? Improbidade, imediatamente, ela é vinculada
a ideia de desonestidade. Mas a Lei 8.429 de 92, a nossa lei de improbidade administrativa, ela vai além. Ela não pune apenas o ato desonesto. Ela pune também aquele ato que causa prejuízo ao erário. Ela pune também aqueles atos que violam os princípios da administração pública. Então não basta para que seja atingido pela improbidade, que o administrador público, a pessoa privada também pode ser, importante que se diga, alvo da ação de improbidade administrativa. Uma empresa que participa de uma licitação fraudulenta ou com cartas marcadas, ela também é responsabilizada pelo ato de improbidade administrativa, que vai, no caso do Brasil, ser proibida de contratar com o poder público durante alguns anos, na forma e na gradação prevista na Lei 8.429. E aqui também eu faço um parênteses. Como promotor de justiça, na escola, na faculdade, a gente ouvia muito falar: o Código Penal é uma porcaria, a Constituição é uma porcaria, no Brasil não tem lei que presta. Lê do engano. A culpa da situação que nós estamos passando hoje, eu falo, a menor culpada é a lei. A lei não é culpada se o juiz não dá pena máxima. Até hoje eu estou aguardando e acho que eu vou aposentar, brinco com o Fernando, o dia que alguém vê uma pena máxima, leva lá na promotoria de justiça. Eu visto até a camisa de um outro time aí que eu não gosto nem de passar perto. Leva lá que eu uso. Não existe. A culpa é da lei? Não. E nesse sentido, a Lei 8.429 é uma ótima lei. É uma excelente lei. Mas, infelizmente, no nosso Estado, é um dos que menos se pune, segundo o Conselho Nacional de Justiça, por atos de improbidade administrativa. O nosso tribunal demora muito para julgar. Muito para julgar. Mas a lei é muito boa. E, especialmente aos estudantes de direito, lá, se vocês tiverem a curiosidade, acho que em algum momento vocês vão estudar essa lei no administrativo, ou quando forem prestar concurso público, seja para a Câmara, enfim, né, vocês vão ver lá que há diversas hipóteses de improbidade, que vão causar enriquecimento indevido, dano ao erário, ou que representem ofensa aos princípios da administração pública. Aquele rol lá é meramente exemplificativo, não é exaustivo. Ou seja, além daquelas hipóteses de improbidade, outras haverá, que, evidentemente, poderão ser buscados num caso a caso. E por que isso? Às vezes os estudantes de direito, especialmente aqueles mais vocacionados com o penal, vão dizer: mas eu aprendi lá no direito penal que um dos princípios é o da taxatividade. O tipo penal, ele não pode comportar dúvida, né, Fernando, que é professor de direito penal. É como uma luva que tem que se adequar de forma exata à mão, ou a roupa a um corpo. Não há margem e espaço. E vocês me perguntam: mas por que a improbidade os tipos são abertos? Por causa da criatividade do nosso administrador. Seria impossível para qualquer legislador do mundo prever numa lei todas as hipóteses de improbidade administrativa. E nessa minha estrada eu já vi coisa que Deus duvida de improbidade administrativa. Eu não vou falar nome, não vou falar onde. Bom que eu já passei em muito lugar, então dá, na verdade, para as pessoas nem desconfiarem de onde é. Né? A doutora Rose mesmo mostrou que eu já devo ter passado aí uns 50 lugares mais ou menos aí diferentes em Minas. Mas teve um lugar que eu trabalhei, e cidade pequena, é o pior lugar. É onde tem as
piores falcatruas com dinheiro público. Todas com uma roupa bem definida, com aspecto, uma forma de legalidade. Teve num município que eu passei aí, que cidade pobre, as pessoas cheias de necessidade. O gestor público lá, ele empregou praticamente toda a família dele na prefeitura. E o argumento sempre é o mesmo: a cidade é pequena, todo mundo é parente. Sempre é o mesmo argumento. Mas ele foi além. Ele criou um cargo em Belo Horizonte, cidade que fica a mais de 200, 300 quilômetros dessa cidade. Para quem trabalhar nesse cargo? Era uma chefia, a filha. E, por coincidência, onde que morava a filha desse ou dessa administradora pública? Lá, em Belo Horizonte. Ela era uma chefe, Vital, que não tinha comandado. Era uma chefe sem chefiados. E qual que era o objetivo dessa pessoa? Ajudar aqueles que vão a Belo Horizonte. E o Ministério Público, chato sempre o Ministério Público, isso aqui é absurdo, né? A pessoa queria ajudar. O Ministério Público instaurou o inquérito civil público e ajuizou uma ação de improbidade. Nós apuramos quantas pessoas que essa filha do administrador ajudou lá na capital. Nenhuma. Uma única. Nenhuma. Ganhou por 1 ano e meio dos cofres públicos. Isso está previsto na lei de improbidade administrativa? Não tem como prever. Como que os nossos parlamentares iam, na verdade, imaginar que o administrador ia ser tão criativo em burlar a lei? Como? E depois que a filha saiu, alguém mais ocupou o cargo? Não, o cargo acabou. Então, por isso que a lei, na verdade, ela traz um rol exemplificativo. Não é taxativo. Isso é uma boa questão de concurso. Né? Aquelas hipóteses não são. Não são. São exemplificativas. Outras ocorrem todos os dias. Purulam aí. Basta ler o noticiário de casos de improbidade. E o que é improbidade? Estou falando, é infração penal. Eu até falo com a minha esposa o seguinte, às vezes eu vejo até em jornais grandes, o político tal cometeu crime de improbidade administrativa. Eu até arrepio. Não é crime. Improbidade administrativa não é crime. Prevalece o entendimento que a natureza dela é uma infração político-administrativa. O administrador público, o servidor público, no meu caso, do Fernando, dos vereadores, enfim, dos estagiários, nós estamos sujeitos à responsabilidade criminal. Nós estamos sujeitos à responsabilidade civil. Nós estamos sujeitos à responsabilidade por ato de improbidade administrativa. E nós estamos sujeitos à responsabilidade administrativa. Ou seja, um mesmo ato, ele pode gerar 4 repercussões diferentes. Vamos dar um exemplo aqui. Esse laptop que está aqui, eu estou sem, bem que no momento atual, o exemplo melhor seria o da água. Né? Acho que a água hoje está valendo mais do que isso aqui. Então vamos para a água. Né? Eu vou aproveitar que todo mundo está saindo daqui, dou uma desperto aqui na mão grande e levo essa água para casa. Estou cometendo um crime, estou me apropriando de um bem público. Estou cometendo um crime de peculato, sem dúvida. Artigo 312 do Código Penal. Bom, eu estou cometendo um ato de improbidade administrativa também, porque eu estou causando dano ao erário. Sem dúvida. Eu ainda vou
responder um processo administrativo ainda, sem dúvida, fácil. E eu ainda tenho a obrigação de ressarcir o prejuízo. Bom, e digamos que eu suma, prescreve a ação penal, prescreve a ação por improbidade administrativa. Qual que é o prazo da prescrição da improbidade administrativa? 5 anos de quando eu saio do serviço público ou aquele previsto para imposição de faltas. E aí eu sumo, ninguém sabe. Aí um dia eles descobrem aí um áudio, aí, uma gravação, e eu lá pegando a água. Passou 25 anos. Eu estou livre? Não, eu morri, por exemplo. Os meus parentes vão responder nos limites da força da herança e vão ter que pagar à Câmara Municipal o valor dessa água, que hoje é caro. Ou seja, o ressarcimento do dano é imprescritível. Aquele que vem aqui e se apropria de qualquer bem público, pode ter certeza, os parentes deles, os filhos, os netos, poderão ser responsabilizados a ressarcir os cofres públicos. Porque, neste caso, não há prescrição. O ressarcimento do dano é imprescritível. E quem que pode ajuizar a ação de improbidade administrativa? Acho que a resposta de todos é MP. Sim, não só nós, não só o Ministério Público. O município pode, a União pode, o Estado pode, empresa pública. Mas quem ajuiza a ação 99,999999% é o Ministério Público. Eu já vi uma ou duas ou três ações no máximo do município em face do seu ex-prefeito. Não aqui, vi em outros lugares. Aqui em Montes Pastos eu não vi, não. Embora aqui eu não seja o responsável pelo patrimônio público. Mas o MP tem que participar de todo o processo. Digamos que o município de Bom Despacho ajuiza uma ação de improbidade administrativa. Eu tenho de acompanhar a ação em todos os seus termos até o final, como custo legis. Mas normalmente isso não acontece, né? Nós, praticamente todas as ações. E há também improbidade na área ambiental, há improbidade em outras áreas. Improbidade é importante que se diga. Não é apenas se desviar dinheiro público. Não é apenas roubar, para falar um linguajar mais fácil. Não. Inclusive, em Bom Despacho, é importante que se diga, a gente tem uma ação de improbidade administrativa na área ambiental. O administrador que não cuida bem da destinação final dos resíduos sólidos responde por improbidade administrativa. Aqui em Bom Despacho, inclusive, a gente tem a condenação na primeira e segunda instâncias de um ex-administrador público. Inclusive está inelegível até então. Porque hoje nós sabemos que as condenações por improbidade ou penais por órgãos colegiados, elas geram a suspensão dos direitos políticos, independentemente do trânsito em julgado. E isto aconteceu, em boa hora, é importante que se diga, com a lei da ficha limpa. E aquele que faz uma denúncia falsa? A gente vê isso muito na promotoria, né, Fernanda? A gente adverte. Olha, eu quero fazer uma denúncia aqui, e o cara está fazendo isso, está roubando, não sei o quê. Olha, nós estamos absolutamente prontos para recebê-lo, para ouvi-lo e para tomar todas as providências. Mas é importante também que o senhor seja advertido que, se isso é uma forma de prejudicar um determinado administrador público, o senhor ou a senhora vão responder por crime. Tem um crime previsto lá na lei de improbidade, acho que é o artigo 19, que é a denunciação caluniosa, pena de 6 a 10 meses. Inclusive já houve um caso aqui em Bom Despacho já. Houve uma denúncia contra determinado servidor do Executivo, essa denúncia era falsa. Foi feita com o objetivo de prejudicar aquele agente público. A pessoa foi responsabilizada.
aqui é importante que se diga que uma das consequências da improbidade, da condenação, é a perda da função pública, perda da função, do cargo e do emprego público. Aqui eu não vou adentrar sobre essas diferenciações, mas, na verdade, pega todas as hipóteses de ocupação de cargo, emprego ou função pública, somente depois do trânsito em julgado. Foro privilegiado. Tem foro privilegiado em improbidade? Não, já tentaram já enxertar isso na lei. Lá no final do governo Fernando Henrique Cardoso, se tentou implantar um dispositivo lá no Código de Processo Penal dizendo o seguinte: aquele que tem foro por prerrogativa também tem na improbidade administrativa. Não tem. Então, na verdade, para se dar um exemplo, o prefeito, por força da Constituição Federal, ele tem foro por prerrogativa de função. Então, um prefeito que comete crime no exercício do mandato, ele vai ser processado perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou perante o Tribunal Regional Federal, se o crime for federal. Mas, por ato de improbidade administrativa, ele pode ser processado na primeira instância. Até o presidente da República pode ser processado na primeira instância. Em boa hora, o Supremo Tribunal Federal veio e declarou a inconstitucionalidade dessa tentativa de conferir foro privilegiado às ações de improbidade, sob um argumento muito simples. A Constituição Federal é quem estabelece foro privilegiado. E foro privilegiado não é a regra. Foro privilegiado é a exceção. E esse também é um tema da hora. Se pergunta muito hoje, você é a favor do foro privilegiado? Não se justifica mais ter foro privilegiado. Não se justifica. Na verdade, aquela época, é importante que a gente contextualize, que em 1988, nós estávamos vindo de um período de exceção, de um período de supressão das liberdades democráticas. E quem, na verdade, eram os agentes mais atacados? Os parlamentares. O Congresso foi fechado. Então, era importante, naquela época, se dar uma certa proteção ao exercício parlamentar. Hoje não se justifica mais foro privilegiado. Até o Supremo está para interpretar essa questão, através de um voto do ministro Barroso, entendendo o seguinte: foro privilegiado só quando o crime for relacionado ao exercício da função, ao exercício do mandato. Quando não, justiça comum, igual todo mundo. E a gente observa hoje que, infelizmente, todo mundo quer ter foro privilegiado. Foro privilegiado hoje é uma forma escamoteada de impunidade. Então, embora o Supremo veio e declarou a inconstitucionalidade. Bom, quais são as sanções da improbidade administrativa? Perda da função pública, cargo ou emprego, a indisponibilidade dos bens, obrigação de ressarcir o erário, a suspensão dos direitos políticos, e há mais duas: a multa e também a proibição de se contratar com o poder público. Então, a empresa que comete ato de improbidade, há um cadastro nacional, estadual, das empresas condenadas por improbidade, e essas empresas, elas não podem contratar com o poder público por determinado tempo a ser estabelecido na sentença. A indisponibilidade de bens é transferível aos herdeiros também. Os herdeiros vão responder também nos limites da herança. Prescrição eu já falei. 5 anos, em regra, contados do exercício do mandato. E a gente já concluindo já. Quais que são as dificuldades? A lei impõe dificuldades. A lei é boa, mas ela impõe dificuldades. Por quê? Na verdade, infelizmente hoje, e a gente, no final eu pretendo abordar mais um pouquinho disso, se a gente for, todas as organizações não governamentais, os institutos de pesquisa, eles mostram que significativa parte do nosso parlamento, composto pela Câmara dos Deputados, a Câmara Baixa, e pelo Senado, a Câmara Alta, estão envolvidos em atos de corrupção.
E eles fazem as leis. Evidentemente que não vão fazer leis que os alcancem. Porque hoje, eu sou muito otimista, a lei está chegando para pessoas que sempre estiveram à margem e acima da lei. Sempre houve corrupção. Sempre houve corrupção. Só que agora, na verdade, essas pessoas estão prestando contas com a justiça. O que nunca aconteceu. O que nunca aconteceu é importante que se diga. Agora, e é importante que a sociedade faça uma pressão, não sei se os senhores e as senhoras estão acompanhando, há uma reforma, um projeto de reforma do Código de Processo Penal. Fico arrepiado de ver o que está saindo de lá. Não é para melhorar a lei, não é para melhorar o combate à criminalidade, é para se facilitar a impunidade. Inclusive para prejudicar a delação premiada. E aqui é importante fazer um registro aqui de um promotor de justiça. Eu já ouvi falar até sobre a inconstitucionalidade da delação premiada. Senhores e senhoras acham que vai se combater máfia e organizações criminosas como? Um anjo lá vai sair de lá e vai decidir contar, hoje eu sou bom, vou contar. Não, ele conta porque há um benefício, há uma vantagem. E o país hoje só está desbaratando essas organizações criminosas que sempre saquearam o Brasil por causa do Instituto da Delação Premiada, que o Congresso Nacional agora quer derrubar. 51 milhões, isso não é nada que acharam lá. Isso é a ponta do iceberg. 51 milhões que demoraram 12 horas para ser contado por 8 máquinas de banco e 12 funcionários. Se todos nós aqui, empenhados em trabalhar, formos contar 51 milhões, é tarefa para depois de amanhã. E é evidente que em qualquer sociedade que os poderosos começam a ser atingidos naquelas práticas que eles sempre fizeram, vai haver uma resposta. Na Itália, com a Operação Mãos Limpas, houve a mesma coisa. A classe política nossa não é pior, não é melhor do que em lugar nenhum do mundo, embora se diga o contrário. E quando há uma resposta àqueles que são corruptos, evidentemente que vai haver uma reação. E que tem acontecido hoje, calar a imprensa, calar o Ministério Público, calar o Poder Judiciário. É óbvio que vai haver uma resposta. Então há as dificuldades impostas pela lei. O nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais é, segundo o ranking do Conselho Nacional de Justiça, um dos que menos punem improbidade administrativa. E por que, Vital? Ele já trabalhou lá com o juiz no fórum. O processo de improbidade administrativa, você não me deixa mentir, é aquele desse tamanho normalmente. Processo de 10, 20, 30, 50 volumes. Bom, enquanto você se dedica o tempo a um processo desse, você podia dar 1000 sentenças. Então tem que ser um juiz que realmente tenha perfil de pensar que corrupção não é um problema daquele administrador público ou daquela empresa, é de todos nós. E o grande juiz, ele aparece nos processos difíceis. O grande promotor de justiça, o grande legislador, é aquele que participa de leis importantes, leis que não vão agradar a todos. A gente não pode ter a ilusão de querer agradar todo mundo. Não vamos agradar. Não, a gente tem que agradar, eu acho que é o mais importante, a nossa consciência. Aquilo que a gente se propôs a fazer. Mas, de todo modo, o judiciário não resolve tudo. Vocês, acho que aqui todo mundo já passou dessa época, um mensalão, ação penal 470. Ali, havia uma esperança que todos nós nutrimos, eu acho, em alguma medida. O país ia mudar. O país não mudou.
O Judiciário não vai resolver todos os problemas do Brasil. O Ministério Público também não vai. Mas é um alento saber que organizações criminosas que sempre estiveram presentes nos poderes públicos, inclusive membros do Ministério Público que estão presos, essas pessoas estão sendo devidamente responsabilizadas. Isso é um alento. Isto é um alento. As instituições estão funcionando. Aqueles que são pessimistas, eu rebato com otimismo. O Brasil já viu isso alguma vez na sua história? Quem que a gente podia imaginar que um dia o ex-presidente da Câmara estaria preso? Que governador de um dos estados mais importantes da federação está preso há quase 2 anos, há quase 1 ano? Que um ex-presidente da República já tem uma sentença de 1º grau? Claro, não vou fazer nenhum juízo de mérito e não cabe a mim se essa decisão está certa ou errada. E o julgamento tem que ser jurídico, ele não tem que ser político. O Tribunal Regional Federal vai dizer, mas é um alento saber que um ex-presidente da República, com direito ao contraditório e à ampla defesa, foi processado. Exatamente, ministros estão presos. Isto é um alento. É claro, a história é lenta. A história é gradual. A gente não vai ver a melhora no Brasil. Nenhum de nós, nem os mais novos aqui vão ver. Mas eu acredito que os nossos netos vão ver. Por que que a Inglaterra hoje é o que é? Por que que a Holanda é o que é? Por que que a França é o que é? Elas passaram por tudo isso. Depuração. Vou dar um exemplo. Aconteceu mesmo com essa casa. E viva a democracia. 9 vereadores, um foi reconduzido, 8 vereadores novos. As instituições estão caminhando. O Legislativo fazendo as suas leis, o Executivo andando, fazendo no âmbito federal, com alguns questionamentos. Se os senhores veem, o presidente da República foi denunciado. Ou seja, as instituições estão funcionando. Também não vou fazer nenhum juízo de valor, não cabe a mim não se a Câmara está certa ou errada, porque aqui é um julgamento político, não é um julgamento jurídico. Mas as instituições estão funcionando. E se o Judiciário não vai resolver tudo, mais uma vez eu bato a importância do voto. A gente vota o ano que vem. E aqui há um bom despachense, Bruno Caraza, ele tem um blog que chama Espírito das... Ele trabalha com números, que ele é economista, e com as leis. Ele tem um blog que veicula textos para a Folha de São Paulo. E ele fez um artigo interessante, o seguinte: por que que esses caras sempre se perpetuam no poder? Eles não chegaram de Marte. Não foram os marcianos que votaram nisso, fomos nós. Fomos nós. E a gente vota mal ainda. Principalmente para eleições estaduais e federais. A gente vota num deputado que deu um tapa nas costas da gente. E hoje não tem desculpa mais. Todo mundo aqui tem Google. Todo mundo aqui tem acesso à rede social. Vai me falar que não sabia nada sobre o deputado? Isso é preguiça, isso é irresponsabilidade. E nesse texto, esse colega meu fala. O deputado aí, o ex dos 51 milhões de reais, sabe desde quando que tem notícia de envolvimento dele com escândalo? 93. E o povo continua a colocá-lo lá. Então a mudança tem que partir da gente. E nesse sentido, é absolutamente fundamental que a gente seja responsável no nosso voto. Que a gente acompanhe e não seja eleitor só na hora do voto, não. Depois, principalmente para acompanhar a atuação daquele que foi honrado com o nosso voto. Nesse sentido, e caminhando para sugestões, é importante, eu acho que é fundamental que a gente tenha uma reforma do sistema político. Fundamental.
Esse sistema hoje, que a gente não sabe nem quem votou, não funciona mais. O Congresso está querendo aprovar e o tal distritão, parece que não vai passar, pelo que eu vi lá. Ou seja, os mais votados do Estado. O que vai acontecer com isso? O partido vai escolher os mesmos e vão ser esses aí que vão votar. A gente tem que discutir uma forma. Esse sistema não é ideal, mas não me parece também que o distritão também é o ideal. Esse governo de coalizão, para você me apoiar, eu te dou um ministério, eu te dou uma secretaria, isso já está esgotado também. Absolutamente esgotado, isso tem que mudar. E é importante que a gente crie uma cultura de combate à corrupção. E aqui, e partindo para a parte que mais me preocupa, os senhores veem como que na verdade a gente tem a cultura do errado. Todo mundo já ouviu na escola o rótulo certinho. Todo mundo, acho que já. Aquele é certinho, aquela é certinha. Qual que são as características do certinho e da certinha? Não cola, não trai a namorada ou o namorado, é correto, é honesto. Eu já cansei de ouvir esse rótulo já para as mais variadas pessoas quando era estudante. Ele é certinho demais. Ela é certinha demais. Engraçado que não há o rótulo, olha, ele é erradinho. Erradinha. O erradinho é o comum. Aquele que não cola, parece que veio de Marte. Merece até um rótulo certinho. Que é um mau rótulo. Para político tem muito isso, Vital. Político Caxias. Aquele que vai nas sessões. Aquele que tenta se inteirar sobre o que vai ser proposto. Um dia liguem lá, a Câmara. Meu pai gosta de ver. Eu de vez em quando, não sou fã não, mas de vez em quando eu ligo. A Câmara, TV Câmara. Como que é a votação das nossas leis? Um fala, isso vai ser isso. Quem vota a favor? O cara está lá no celular. A maioria não sabe o que é aquilo ali. E nem a repercussão que isso vai trazer na vida dos cidadãos. Então, olha para os senhores verem. O tanto que o nosso caminho é longo. A gente tem rótulo para descrever, até um bullying, né? Aquele que é cumpridor das suas obrigações. E o errado, o que cola, o que trai, que não estuda, não tem rótulo. É o normal isso. Nós não podemos nos contentar com isso. Eu só vejo uma forma da gente mudar tudo que está aí. Bom, é claro que antes de chegar na gente, a gente precisa acabar com um bocado de cargo de confiança no Brasil. Os senhores podiam até me falar, mas o Ministério Público agora vai ter cargo sem concurso. Sou contra. No meu caso, não vou colocar ninguém sem concurso. Já vem um monte de gente me mandar currículo. Trabalho para morrer. Mas não vou botar ninguém sem concurso na minha instituição. A minha parte eu vou fazer. Eu não posso mudar. A minha parte eu faço. Mas não adianta me procurar, vai ter um cargo de assessor. Não vou chamar. Não, vai passar no concurso. Porque esse argumento é o que a gente utiliza em câmaras, em prefeituras, e a gente vai perder esse argumento. Particularmente, acho que a gente tem que acabar com um bocado de cargo de confiança no Brasil. Só na União Federal são 30 mil cargos sem concurso. E assim que um governo novo assume, qual é a primeira decisão dele? Tira todos os 30 mil e traz 30 mil novo. Isso é moeda de troca para apoio político. Essa é uma maneira boa da gente começar a andar bem para acabar com essa prática nociva, esse câncer que é a corrupção. Segundo, é preciso mudar o sistema político. Eu confesso que eu não sou contra o financiamento privado de campanha. O país está quebrado. A gente vai ter que financiar a campanha política ainda. O país teve 50 mil homicídios o ano passado. 50 mil.
homicídios. Nós não temos dinheiro para segurança. Vai conversar com um policial aí para ver como é que está trabalhando, e a gente ainda vai criar um fundo para financiar a campanha. Por que a empresa não pode investir? Pode. O que é errado, me parece, é a empresa, digamos que o Vital, a doutora Rose e o Fernando são candidatos a presidente da República. As empresas decidem, a mesma empresa investir nos três. Ué, mas está errado. A empresa não tem convicção, não? Então, acho que isso, na verdade, a gente tem que discutir. Parece que vindo do Supremo, há uma discussão nesse sentido. Mas mesmo que a gente acabe com tanto cargo de confiança, que é uma fonte de corrupção, corrupção a gente tem que, na verdade, atacar as causas. O efeito não adianta, o estrago já foi feito. E para pegar esse dinheiro de volta, demora. Enquanto isso, a população, né, fica desprovida dos serviços públicos essenciais. Ainda que a gente mude o sistema político, acho que a gente deve talvez caminhar para o sistema distrital, que é aquele em que o eleitor sabe quem é o seu deputado, sabe quem é o seu representante. O país seria dividido em pequenos distritos e cada distrito teria um candidato. Parece-me que os países mais avançados, sob o ponto de vista da democracia, andam nesse sentido. Tomara que a gente chegue lá. Mas é importante que a mudança tem que vir da gente. Vai demorar. Vai ser difícil. Mas tem que vir da gente. Só para os senhores terem ideia, eu acho que está aqui. Isso aqui está comigo só que está desatualizado. Desde 2011, foi uma capa da revista Veja, antes da Lava Jato. 85 milhões que são desviados todo ano no Brasil a título de corrupção. Bom, falei que estou desatualizado. Por quê? Em 2015, Deltan Dallagnol, o procurador da República, coordenador da Operação Lava Jato, em Curitiba, já foi até chamado de República de Curitiba, disse que os números nossos são de 200 bilhões ano. Só para vocês terem ideia, aqui fala até de bolsa, mulher que gosta de bolsa, né, dava até para comprar 18 milhões de bolsas de luxo, mas enfim. Só para vocês terem ideia da corrupção identificada no Brasil. Sabe o que seria suficiente para fazer? Acabar com a miséria. Erradicar a miséria. Segundo, custear, quem tem parente com câncer aí sabe o tormento que é, custear 17 milhões de sessões de quimioterapia. Custear 34 milhões de diárias de UTI nos melhores hospitais. 34 milhões de diárias com o dinheiro da corrupção. Tem que mudar da gente. Você sabe o que é o pior disso tudo e agora, efetivamente, caminhando para o fim? Começa-se hoje no Brasil um movimento forte no sentido que somente o regime militar vai resolver os nossos problemas. E aqui não vai crítica porque o regime é militar, não. Se fosse o regime dos promotores também não valeria nada. Se fosse o regime dos juízes também não. Não há saída fora da democracia. E principalmente ver estudante de direito defendendo uma intervenção militar constitucional, eu até corto para não ver. Pouca coisa me arrepia hoje. Pouca coisa me deixa fulo. A não ser quando eu vejo gente com curso superior dizer que o país só tem uma saída, regime militar. Ou seja, nós estamos nós mesmos, sem nenhum similar no mundo, defendendo que nós somos incapazes de votar. Que nós precisamos ser tutelados por um general. E se nós não mudarmos o nosso dia a dia, e os vereadores sabem disso, tem que mudar de nós. Quantos vereadores vão fazer campanha aqui? Você me ajuda depois com isso aí. Isso é corrupção. Oh, me dá uma viagem depois para aquilo ali, leva minha mãe lá em Belo Horizonte, está com problema de saúde. Isso não é papel do vereador. Se nós não mudarmos, gente, a gente vai perder uma coisa que muita gente morreu para conquistar. Democracia.
muita gente lutou. E não acham, todo regime tem falcatrua. Tinha. No regime militar também havia. Mas havia Ministério Público para investigar? Não. O Ministério Público era um órgão de procurador do Estado. O compromisso do Ministério Público antes de 88 não era com a justiça, era em defender o Estado. Havia imprensa livre? Não havia imprensa livre. Na Coreia do Norte, sabe qual que é um dos países mais corretos que a gente tem no ranking de corrupção? A Coreia do Norte. Lá não há democracia. O jornal lá, quem publica o jornal é o mandatário do país. Então, todos nós, em todo lugar que eu estou indo, eu faço esse apelo. Porque hoje é absolutamente preocupante o crescimento de segmentos da sociedade que só acham que o regime militar vai consertar esse país. Olha, valia a pena bem, quem não quer ler história, ver, infelizmente acabou. Porque o pessoal costuma criticar muito determinada rede de televisão. Eu, particularmente, acho que tem coisa boa e coisa ruim em qualquer canal. Pena que acabou. Os meus dias eram assim. Para quem tem preguiça de ler história, podia ter visto. Não há. E aí, partindo para o final, se tiver um aqui que me fale onde isso deu certo, eu deixo de ser promotor de justiça. Me fale um lugar do mundo que regime de ditadura deu certo. Um lugar. Um lugar. Não vale Venezuela, não. Me fala um país da Europa que isso deu certo. Então isso que é preocupante, quando a gente fala de corrupção. Mas aqui vai uma palavra de muito otimismo, de quem há 12 anos está no Ministério Público. O país está mudando para melhor. Nós estamos, na verdade, vendo situações que nós jamais poderíamos imaginar. Hoje, no país, com absoluta tranquilidade, não há ninguém acima ou à margem da lei. Todos nós temos o dever de nos curvar à lei. E é assim que a gente vai combater a corrupção. Que capas, como essa aqui, fiquem no passado. O judiciário não vai resolver tudo. O Ministério Público não vai resolver tudo. Mesmo se a gente votar bem, a gente não vai resolver tudo. A mudança tem que partir de nós, de todos nós cidadãos. Tá bom, gente? Agradecer o convite da Câmara Municipal. Me desculpar caso eu tenha me alongado. Isso é mal também de promotor de justiça, fala muito. Mas Então, agradecer o convite da Câmara aqui municipal, através dos seus vereadores, e deixar muito claro aqui que sempre que for preciso, nós estaremos à disposição. E se evidentemente haver, acho que eu tenho um compromisso ali logo em seguida, mas se depois houver alguma pergunta, sendo possível, a gente está à disposição. Tá bom, gente? Obrigado a todos e bom dia. Não, deixa a gente até sem respiração, né? Realmente é um momento de muito aprendizado. E o microfone aqui está aberto para as perguntas. Eu acho que é importante aqueles, os alunos, a Câmara Jovem que aqui está presente, os servidores da Câmara, da Prefeitura, que quiserem fazer perguntas. Pode. Fiquem à vontade. Vai programando a pergunta, o doutor Giovanni vai dar uma entrevista rapidinho aqui. Já podem ir elaborando para nós, por gentileza, as perguntas.
Lá é o cara mais desorganizado e atrasado que eu conheço. Impressionante. E o padrão, entendeu? Na semana, 3 300. Comprar, uma toca lá, Não, eu parei agora, eu tô namorando novo. O pessoal que conhece um nome civil. Ah, não, eu tô tipo. Essa aí foi surpresa pra mim quando eu tava no fora. Aí deu 3 carros com 2 no porta-retrato. Falei que pode parar aqui. Não, mas eu quero que sabe. Eu quero namorador. Fernando, tá zoando lá o negócio de contratar a pessoa, que eu passei no concurso, não, eu quero que você contratar a pessoa, eu falei, não, tem que ser médico, meritocracia. Agora você pode contratar a pessoa de benefício, não, tem que ser meritocracia, sabe, né? Ainda não. Não, aí eu conversei com esse dia, porque a análise não vai acabar, que tem mais de 2 mil. Fora os que tem, vão continuar, né? Vai criar mais. Vai criar uma sessão especial. E é mais na segunda instância. Certidãozinho depois, né? Isso. Contar as horas. Você conteúdo. A maleta levou, né? Eu quero eu não quero classificar.
Gente, retomando aqui, o doutor Giovanni estava dando uma entrevista agora e nós fizemos uma pequena interrupção. O Samuel é servidor da Câmara, assessor, e ele gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, doutor Giovanni. Doutor, bom dia. Agradecer pela sua presença aqui na casa, sempre bem-vindo. Parabenizar pela palestra, muito boa. Então, a gente está vendo a mudança da PGR, do Procurador-Geral da República, né? E o Rodrigo Janot, que saiu, ele foi até agraciado pela tribo indígena, porque ele usou uma frase durante a gestão dele, e quando tem bambu tem flecha. E eu queria falar a sua opinião sobre a gestão dele, o que o senhor achou, realmente muito sangue nos olhos. Eu achei que ele atuou com muita coragem mesmo, a minha opinião, sim. Queria que você compartilhasse com a gente a sua opinião. E queria saber, hoje de manhã, até a questão da independência funcional do Ministério Público, o STF está cogitando, às vezes, de devolver a denúncia que ele fez, né, contra o Temer. Parece que é muito robusta, aparentemente a gente não tem acesso aos autos, a gente não sabe. Mas eu queria saber se no caso, essa possibilidade da Raquel Dodge analisar, não sei se vai ser o aditamento, né, da denúncia, a questão do lista tríplice, a questão política da escolha, se caso, essa possibilidade de analisar uma nova denúncia, o que você acha disso, e dessa opinião também sobre o Janot, a gestão dele. Sobre o ex-procurador-geral da República, acho que a verdade é que cumpriu muito bem o papel que lhe foi confiado, de chefiar o Ministério Público. É óbvio, eu digo o seguinte, a gente não tem que ter a pretensão de agradar todo mundo. A gente vai ser atacado, muitos dos investigados, isso é uma tática, é uma estratégia, acontece comigo também, que aquele que você denuncia, ao invés de rebater a sua denúncia, ele tenta te atacar, te desqualificar o acusador. O Janot passou por isso. É claro também, Samuel, que ele acertou, ele errou. A profissão de promotor de justiça era muito solitária. Só para você ter ideia, e o Janot passou pela mesma situação, a gente é mais ou menos instado a deliberar mais ou menos 100 decisões por dia que eu tomo. 100. Tá? Eu estava fazendo um cálculo um dia com o Fernando lá no fórum, a gente recebe em média, eu recebo em média 1000 processos mês. Eu tenho 10 minutos que eu tenho para decidir cada processo. Sendo que eu tenho que atender ao público, eu tenho palestras, eu tenho audiência, eu tenho telefone, eu tenho júri fora, eu tenho júri popular aqui, enfim. Na verdade, eu tenho 2 minutos, não mais do que 1 minuto, para tomar uma decisão. E essas decisões são solitárias. Essas decisões são sozinhas. Para quem quer ser promotor, quer ser juiz, são cargos solitários. A gente tem que exigir rápido e sozinho. Não dá para tudo fazer uma assembleia em tudo que a gente vai fazer. Não dá. Então, eu acredito o seguinte, o Janot fez o que era devido, o Janot fez a justiça alcançar aqueles que sempre estiveram à margem da lei.
É óbvio que ele cometeu erros, é óbvio e é esperado que ele tenha desagradado alguns, que sempre se viram protegidos e alheios à lei. Quanto à atual Procuradora-Geral, embora alguns a vejam com desconfiança, meu voto é de crédito, é de confiança, porque ela foi a segunda mais votada da Procuradoria, dos Procuradores da República, né, do Ministério Público Federal. Imagino que ela tenha mérito. O grande problema é esse sistema hoje, que a indicação do chefe do Ministério Público passa pelo Executivo. Particularmente, no Estado também acontece isso. O Procurador-Geral ele é escolhido pelo governador do Estado a partir de uma lista tríplice. Nós votamos, né, os 3 mais votados são encaminhados. Eu acho que essa interferência no Ministério Público ela não é positiva. É claro que a Constituição elegeu esse modelo, porque todo poder tem que estar sujeito a controle de outro poder. Né? O Ministério Público não é um poder em si, mas há esse controle. Eu particularmente sou contra. Eu acho que o Procurador-Geral da República e os Procuradores-Gerais de Justiça têm que ser escolhidos pela classe, com voto da classe, ponto, acabou. Sem nenhuma ingerência política. Mas eu imagino o seguinte, o Janot, não sei se você lembra, ele processou aqueles que o escolheram. Então eu imagino que, se for o caso, a doutora Raquel Dodge, ela procederá da mesma forma. Então ela tem a confiança, ela foi muito bem votada pela instituição, é a primeira mulher que assume a chefia do Ministério Público em todo o Brasil. Então eu acho que num primeiro momento é aguardar, né? Embora a gente ouça algumas coisas através da imprensa, mas eu acho que a pressão é tão grande, a instituição não admite retrocesso. O Ministério Público não admite retrocesso. Se é uma palavra que nossa instituição não tem, é medo e retrocesso. Eu ouço muito, você tem medo de morrer? Ah, nenhum. Morrer, eu vou morrer igual a todo mundo. Né? A gente tem que tratar a coisa com profissionalismo. Na verdade, eu tomo as minhas cautelas, tomo as minhas medidas de segurança, eu não deixo de viver. Agora, se morrer, eu já sabia do risco, eu escolhi esse papel para mim. Escolhi ser promotor de justiça. Agora, eu brinco o seguinte, dá tanto trabalho fazer alguma coisa contra um membro do Ministério Público, vai vir investigação de fora, Polícia Federal, então eu acho que, na verdade, o bandido pensa 2 vezes. Mas a gente tem que seguir andando, seguir caminhando, fazendo o nosso trabalho e não temer e não retroceder. Porque se o Ministério Público se acovardar, pobre da sociedade que tanta confiança deposita na gente. Então, o meu voto é de expectativa e é de muita confiança em relação à atual Procuradora-Geral. Né? O sistema é esse, tem que ser escolhido pelo Presidente da República e sabatinado no Senado. Senado ali que tem muitos que estão sendo investigados, mas enfim, é o sistema atual. Ela merece no início o meu voto de confiança. Gente, quem quiser vir à frente também, fica à vontade. Essa casa é do povo, viu? Doutor Giovanni, primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo pela excelente palestra, como sempre, extremamente ético. E eu gostaria de perguntar, a pergunta é assim, muito leiga mesmo. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito do Lula. Você acredita que ele vai chegar a ser preso? Está ficando difícil, doutor Giovanni. Essa turma do primeiro período de direito, hein? Bom, ele já tem uma sentença condenatória de primeiro grau. Ele já tem uma sentença condenatória. Agora, a sentença será submetida à avaliação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Se mantida a condenação, parece que houve um recurso do Ministério Público, não sei, para aumentar a pena, eu não tenho certeza. Mas, enfim, se a condenação for mantida, o que se manda hoje a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estão tentando mudar. É importante que se diga. Os mesmos que votaram, né, eles estão tentando mudar. Se confirmada a condenação, espessa-se mandado de prisão. O que acontece com qualquer um. Então, como a gente vive num país republicano, e republicano é todos aqueles que têm que ser tratados da mesma forma pela lei, eu imagino que ele, qualquer cidadão nessa situação, tiver confirmado uma condenação a pena privativa de liberdade em segunda instância, a regra é que, segundo a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é prisão em segunda instância. Ele, se não me engano, responde a outros processos, mas sentença condenatória apenas uma. E essa está para ser julgada, reapreciada pelo Tribunal Regional Federal.
da 4ª região. De modo que, se confirmada for, a regra é, eu digo, segundo a variável que nós temos agora, que é a jurisprudência do Supremo, espécie-se mandado de prisão. Tá? E aí, os outros recursos, para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal, em regra, o que acontece com todo e qualquer cidadão, segundo a jurisprudência que a gente tem hoje, é que permanece preso, se condenado for em segunda instância. Além da suspensão dos direitos políticos, que aí ele se enquadra na lei da ficha suja, na lei da ficha limpa, e aí ele não poderia se candidatar. É o que manda a lei. Vamos aguardar, esperar que até lá, como que as coisas vão se definir. Mas esse é o contexto atual. Tá bom, Vanessa? Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Wellington, eu estou vereador, primeiro mandato em Cidade de Moema. Eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Giovanni. Ele falou que há tempos remotos a nossa humanidade já está arraigado nela essa questão da corrupção. E a humanidade vem se aperfeiçoando ao longo das gerações e nós não conseguimos nos livrar disso ainda. A questão, e eu quero ouvir do senhor o que o senhor pensa a respeito, porque a gente tem visto em outros países mais adiantados que conseguiram investir em educação, na formação principalmente das crianças, uma melhora, conseguiram tirar um pouco disso da sociedade. Inclusive, para poder ilustrar um pouco isso que eu estou falando, um amigo meu que recebeu um parente dele, que mora num país europeu, e chegou com as crianças mais ou menos da mesma idade das dele. Quando eles chegaram, e eles falaram que os filhos já estavam alfabetizados, eles se assustaram. Porque no país deles, os 5 primeiros anos, eles têm aula de cidadania, para depois ser alfabetizado. Então, assim, eu fico pensando, por que não o investimento? Porque a gente tem visto nas nossas escolas o que tem acontecido, né? Uma precariedade muito grande. E na formação da família, principalmente, que é a base da sociedade. Eu quero ouvir do senhor o que o senhor pensa a respeito. Olha, vereador, eu acho que a verdade é o seguinte: será que há interesse de melhorar a educação? Com a atual classe política que a gente tem hoje, a classe política que a gente tem aqui em Montes Pastos não representa o que a gente tem no país. Né? Será que há interesse? Primeira pergunta que eu faço. Porque uma população esclarecida é uma população mais exigente. Uma população cônscia de seus direitos. Quando a gente vai estudar no direito o Código de Defesa do Consumidor, tem uma frase que eu acho fundamental: informação é poder. Quando você informa o consumidor, você dá poder ao consumidor de exigir os seus direitos. E aí a gente espraia essa noção para a questão da educação. Será que há interesse? Porque há muitos anos, eu tenho mais de 40 anos, meu pai tinha um hábito de fazer a gente ler jornal e revista Veja. Então eu leio revista Veja desde que eu tenho 5, desde que eu aprendi a ler, 7 anos, sei lá. E já se fala que a educação precisa de melhora. A Coreia do Sul deu um grande salto em razão dos investimentos na educação. Os países nórdicos, a mesma coisa. E são países com uma qualidade de vida excelente. Quando você vai para a Europa, toda hora, todo lugar que você vai, você vê os alunos em excursão de escola indo para museu. É muito diferente. Então, eu acho que é o seguinte, a questão eu não vejo hoje interesse em se investir, em se melhorar a educação. Segundo, o dinheiro que está reservado para a educação hoje é até um dinheiro razoável. Se você for olhar o percentual PIB, o Brasil é um dos países que mais investe em educação, não sei se você sabe. A gente tem que mandar hoje uma quantidade boa, hoje há uma previsão constitucional de valor, e a gente investe, relação PIB per capita, nós investimos muito bem na educação, só que não é um investimento de qualidade, não chega onde devia chegar. O grande problema é esse. Não chega onde deveria chegar. Em alguns países do mundo, os professores são ídolos. Na Coreia do Sul, ser professor, o cara é ídolo nacional. Então, isso mostra o pacto que foi feito naquele país
para melhorar a educação. Então, acho que o grande problema é indispensável. Todo mundo, se a gente for ouvir todo mundo aqui, né, Vital? Se for perguntar todo mundo no Congresso Nacional, todo mundo é a favor que a gente precisa de investir na educação. Investe. Só que esse investimento não chega onde deveria chegar. Basta a gente ver, eu acho que nesse sentido a gente, é até uma exceção em relação à situação das escolas de bom despacho, vai em outros lugares aí para ver como é que está. As escolas estão caindo. O dinheiro não chega lá, mas não há uma previsão, inclusive constitucional, para chegar, tem um Fundeb, não chega. Não chega. E aí, a gente volta aonde? Natal, na praga da corrupção. Vai passar aqui antes, tem um ralo aqui, tem isso aqui. E não chega onde deveria chegar. Eu estudei em escola pública, a vida toda. Uma das coisas que eu vou fazer quando o meu filho puder estudar, não vai estudar em escola pública. Não sei aqui, por exemplo, que eu consigo tirar dentes, que é quase impossível, se eu tiver aqui até lá. Mas, hoje não dá para estudar em escola pública, com raras e caras exceções. Mas eu vou te dar um exemplo. Não sei se vocês acompanharam, qual que é a melhor escola que a gente tem de serviço público hoje do Brasil? É de onde? Sobral, Ceará. Estado pobre. O dinheiro chegou lá. O dinheiro chegou. Mas a revolução verdadeira mesmo para a gente combater isso tudo é educação. Eu não tenho a menor dúvida. O grande problema é, eu não vejo nenhum dos governos que passaram, acho que agora há uma ideia, uma mudança curricular, que eu até, embora ache que talvez necessitasse um pouco mais de debate com a sociedade civil, com as escolas, com os professores, mas eu acho que vem em boa hora também. Esse currículo hoje engessado que a gente tem, que você tem que ser bom em tudo, não dá mais. Não dá. Eu falo por mim. Eu não sabia o que eu queria quando eu estava no terceiro ano. Fui para engenharia, fui para odonto, fui para computação. E um dia eu vi um promotor falando de um político de São Paulo. Falei, eu quero ser isso aí, vou ser promotor. Então, a verdadeira revolução é na educação. Mas dinheiro há. Mas a questão não há uma qualidade de investimento. Igual o problema da saúde. Há dinheiro. Por que tantas pessoas ainda morrem nas filas dos hospitais? Dinheiro há. O dinheiro não é bem investido. É o grande problema que a gente tem. A gente vive no Brasil hoje um outro problema que chama problema de gestão. Gestão. Dinheiro há. O dinheiro é mal gerido. A questão da família, você disse tudo. Embora hoje, eu particularmente penso o seguinte, a família hoje, ela não tem aquele formato que tinha há alguns anos. Há outros tipos de família. Agora, enquanto o centro formador da consciência, dos valores, é fundamental. Seja formado de homem e mulher, seja formado hoje nas concepções que tem aí, acho que todas as modalidades de família são muito bem-vindas. Não tem de mim aqui nenhuma palavra de preconceito, sou contra o que vem tal de estatuto da família, que é homem e mulher, não. Isso é fechar os olhos para outros tipos de família que nós temos aí hoje. Família enquanto formador, gerador de princípios, de valores, porque a escola educa. Mas quem prepara os valores é a casa, são os pais. Não adianta a gente jogar para o coitado do professor lá, para o meu filho ser uma pessoa de bem. Eu tenho que passar esses valores para ele. Eu e minha esposa. A escola tem um outro papel, mas eu concordo plenamente com o que você disse. Tem que ser, para ser promotor de justiça atleticano, a gente não sai de casa, né? Muito otimista, sempre. Sim. Sempre roubaram. Isso. Não há saída fácil. Agora, só há uma saída dentro da democracia. Tá bom. É porque eu acabei de ver aqui que saiu uma pesquisa hoje que 31 escolas públicas brasileiras que atendem alunos de baixo nível de socioeconômico do ciclo do primeiro ano receberam nível de excelência.
enquanto em 2011, 215 escolas brasileiras receberam o nível de excelência. Quer dizer, nós estamos piorando, né? O nosso IDEB está piorando. Né, a gente hoje, o país vive atordoado com o problema da corrupção e a gente não vê um debate sério a respeito disso, ouvindo os professores, os educadores, enfim. Infelizmente, há um retrocesso. Há vários retrocessos. Né? Gente, nós vamos ter que partir daqui a pouco para o encerramento. O doutor Giovanni tem compromisso, outras pessoas. Então, nós vamos fazer a última pergunta. Mas o doutor Giovanni, ele me deu a liberdade aqui de anotar todas as perguntas, eu passo para o e-mail dele e eu retorno para vocês. Tá ok? Então, vou deixar aqui a última pergunta que foi pedida. Obrigada. Muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer à diretoria dessa casa, aos vereadores, ao presidente da casa pelo convite. Meu nome é Álvaro, conhecido por Lóia da Chapada, sou vereador da cidade de Moema. Quero justificar também aqui a ausência do presidente da Câmara, que por alguns motivos de última hora não pôde comparecer. Doutor Giovanni, parabéns pela palestra. A minha pergunta é sobre concurso público. O concurso público que se faz na cidade pequena é o mesmo concurso público que se faz nas grandes cidades. Porém, a realidade da cidade pequena não é a mesma realidade das cidades grandes. E nós, como vereadores, estamos cansados de presenciar isso. Por exemplo, em Moema, nós temos várias máquinas novas lá, paradas no pátio, e não temos operadores, porque não passaram nos concursos. Os que fizeram não passaram e outros não interessaram em fazer. Nós temos motorista que passou no concurso público, mas não sabe a realidade, digamos assim, o caminho da roça, aonde vai buscar a criança do fulano, do cicrano, não sabe a realidade lá da roça. Então, as cidades pequenas estão ficando muito penalizadas com o modelo de concurso público. A minha pergunta é a seguinte, na sua visão, você acredita que futuramente poderia o concurso público ser fragmentado de cidade para cidade, cada cidade fazer o seu concurso, os candidatos serem somente daquele município, Bom Despacho, Moema, e daí por diante? Muito obrigado. A gente é consciente dessa dificuldade, mas não acredito não. Nesse sentido, se isso passar, isso é inconstitucional. Na verdade, o que há nisso, Álvaro, é uma dificuldade hoje. É claro que eu também, quando eu assumi a Promotoria de Justiça de Lagoa da Prata, eu não tinha ideia do que eu ia fazer lá. Eu não era da cidade, eu não sabia nem andar lá. Levou um tempo. Eu tenho vários colegas que são de outros estados e trabalham aqui. Eu acho que, na verdade, é o seguinte, eu não vejo outra saída. A saída é concurso público. Eu não vejo outra. Com todas essas dificuldades, bom, não arrumou gente preparada, faz de novo. É a regra. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, dê ao homem poder sem fiscalização que ele vai cometer algum erro. E aí, não, então eu conheço alguém aqui. A regra é o concurso. Eu acho que algumas coisas a gente tem que partir e a gente não pode se afastar. A regra é o concurso. O grande problema hoje é que a gente tem, voltando até o que a Fátima disse, a gente tem um problema de educação, o que o seu colega disse. Né? As pessoas, a mão de obra no Brasil é muito pouco qualificada. Isso é fato. É isso que impede a gente de galgar postos mais altos em termos de produtividade. Mas não há outra regra. E é claro que é o seguinte, o município não pode estabelecer restrição a quem vem de fora. Muito antes, pelo contrário. Na verdade, aquela pessoa vem com uma experiência de fora, com uma outra vivência. Muitas pessoas vêm de Bom Despacho de fora, aqui ficaram e aqui deram uma contribuição importante para a cidade. Então, não acho. Eu acho que o concurso é a melhor regra, embora com defeitos, para se avaliar. E é a regra que privilegia um mérito. Mérito, se a gente tivesse mais mérito no Brasil, eu falo com o senhor com absoluta tranquilidade, a gente teria menos corrupção. Mérito, eficiência. Tá? Eu vou dar um exemplo, né, que é da hora, que agora vale para reflexão. A gente está vivendo aqui um problema hoje quase de calamidade com falta d'água.
E se a Copasa fosse uma empresa privada? Haveria alguma punição para quem está lá? Empresa privada, a regra é prestar aquele serviço de eficiência. Não prestou bem, não? Tem uma consequência. Então, eu não vejo outra regra. É concurso público, sim. Não há outra alternativa. Não tem como a gente sair. Vamos dizer, o país não admite retrocesso. É concurso. A gente sabe, as cidades menores, às vezes o que vai pagar lá não atrai, mas enfim, não há outra regra, a gente tem que trabalhar com essa realidade. Tá bom, Álvaro? Grande abraço. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Eu gostaria de chamar o vereador jovem Wesley para ele fazer o agradecimento em nome da Câmara Municipal. Primeiramente, foi um prazer te conhecer e eu falo isso em nome da Câmara Jovem, que é um projeto muito importante, e em nome de todos aqui, creio eu. O projeto Câmara Jovem é um projeto importante que visa formar a opinião política dos jovens, né? E nós estamos nesse momento de formação crítica. E eu gostaria de agradecer, não só em meu nome, mas em nome de todos os vereadores jovens que estão aqui, que, sem dúvida nenhuma, esse momento que a gente teve aqui tão rico e tão nobre, serviu para nos esclarecer e foi de aprendizado para a nossa formação crítica política. Né? Foi um momento muito rico e foi um enorme prazer ter, na sua presença aqui, um homem tão bem formado, uma pessoa tão honesta e que transmite tanta honestidade e certeza no que fala. Eu creio que o que mais chamou a atenção foi isso, essa certeza, essa convicção do que fala, de uma pessoa bem formada, de uma pessoa que acredita no que fala, e sem dúvida isso vai marcar a gente. Nós vamos estar marcados por essa convicção. Muito obrigado. Presidente, o Anderson vai falar uma palavrinha para o senhor? Pois então, o presidente da Câmara vai encerrar então agora aqui para a gente. E convido junto o Fernando, vereador, para acompanhar, para ele fazer a entrega aqui do nosso certificado. Sinto-se dizer, doutor Giovanni, muito obrigada de novo. Agradecer, em primeira mão, a cada um de vocês que vieram aqui. Não vou falar nomes, não, né, para não cometer nenhuma injustiça, mas de coração mesmo, muito obrigado pela presença. Nos ajude a alavancar esse projeto cada vez mais, da Escola do Legislativo. Doutor Giovanni, quando nós implementamos o projeto da escola, foi exatamente por acreditar na educação. E além de nos formarmos aqui, né, ouvindo palestras iguais à sua, é uma forma que eu tenho dito sempre de amenizar um pouco, né, essa questão do ser político nos momentos atuais. Então, eu acho que somente com a capacitação é que nós vamos passar para o povo um pouco de esperança, resgatar um pouco a confiança, né? Igual o senhor bem disse aqui, acreditamos que o caminho seja pela nossa casa. Vamos arrumar a nossa casa, a nossa responsabilidade é grande, são 8 novos vereadores, não foi à toa, né? Mas eu queria fazer um agradecimento especial ao senhor pela vinda, por essa. A gente sabe que você não tem tempo disponível, mas veio aqui. E particularmente até com a ponta de orgulho, se o senhor me permite, né, vê-lo aqui fazendo essa palestra tão interessante, né, com tanta firmeza. O senhor realmente demorou, mas achou, né, a profissão que o senhor queria. O senhor tem esse perfil mesmo. E tem que se ressaltar a coragem, a sua capacidade, o seu conhecimento e, principalmente, a sua lisura. Uma ponta de orgulho para dizer isso, eu falar isso, porque eu lembro do senhor, né? Lá na ABB, joguei futebol com seu pai, né? Então, brincando lá com os meus filhos, e ver hoje, né, o guardião da lei que nós temos em Bom Despacho, que é o doutor Giovanni, realmente é uma honra e um orgulho para nós, né, que somos conterrâneos e conhecemos. Bom, feliz a sociedade que tem no seu seio pessoas igual ao senhor. E não percamos a esperança. Eu creio sinceramente que esse país tem jeito
E o senhor falou muito bem aqui, né? Quem diria ver o que nós estamos vendo hoje? Mas muito obrigado mesmo, de coração. E o senhor pode ter certeza que estamos procurando fazer o mais correto possível aqui nessa casa, viu? Acabamos agora de nomear aquele funcionário do fórum que veio para cá, que nós buscamos, foi nomeado agora controlador interno, exatamente, né, até aconselhado pela Tânia. Nós temos hoje um controlador interno exatamente para a gente trabalhar essas questões da improbidade, né, para a gente não cometer esse erro e também não caminhar para o lado da corrupção. Da nossa parte, estamos fazendo aqui, né, todo o possível. Temos, então, a entrega do... Doutor Giovanni, eu sou suspeito para falar porque nós trabalhamos e convivemos juntos aí ao longo de alguns anos já, mas aproveito para agradecer mais uma vez ao senhor por ter nos passado esses conhecimentos, experiências, essa visão crítica que o senhor tem da área pública, do gestor público, e essa lisura que eu sei e vivencio todos os dias, o senhor trabalhando na promotoria. Então, a gente deixa aqui essa lembrança para o senhor, e mais uma vez agradecendo em nome dos vereadores, da doutora Rose, que participa mais ativamente aqui da Escola do Legislativo. Muito obrigado. Aqui um agradecimento especial aos servidores, viu? E a nossa querida doutora Rose, que é a presidente da escola.